Shalom, amados de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que apenas Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança exultou em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e bradou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem a mim esta ventura que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que aos meus ouvidos chegaram as palavras da tua saudação, o menino exultou de prazer no meu ventre. E bem-aventurada tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque olhou a baixeza de sua serva. E por isso de hoje em diante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, porque em mim fez grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dissipou os que se orgulhavam nos pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como o tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à posteridade para sempre. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que linda essa oração de Nossa Senhora. Depois a gente vai analisar frase por frase dessa passagem. Bom, queridos, ontem nós vimos a relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade. Porém, uma relação extremamente importante no mistério salvífico do Senhor é a relação de Nossa Senhora com seus filhos, conosco. E hoje a gente vai meditar nessa relação de Maria com a gente, né? Porque, por um motivo muito simples, óbvio, dentre todos os motivos óbvios, né? Mas é porque essa filiação ela vai despertar no nosso coração a confiança, a bondade. É essa filiação que desperta a ação do Espírito Santo, os dons, né? Já que Nossa Senhora que dispensa os dons, inclusive o dom da fé, vem da relação dela com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo dá os dons, mas passa por ela, né? Ela é dispensadora dos dons. Mas para analisar essa relação que ela tem conosco, a gente tem que analisar o que precedeu essa relação, né? E o que essa relação vem reparar. A relação do consagrado com Maria é uma relação de reparação, né, de tanta coisa que a gente já fez na vida. Por isso a gente precisa dela, né? Mas repara também, desde o começo, de quem que é a culpa dos males que você está passando? É sua? Não. É de Deus? Não. A culpa, ela é de um trio.
demônio, Lúcifer, né? Eva e Adão. Ali começou, né, a perdição da gente, né? Então a gente precisa analisar essa relação desde essa época, não é isso? Por exemplo, quando você tem relação com um violento, quando você vai analisar ali, de repente no passado dele você vê uma violência, e aí aquela criança que de repente estava sofrendo aquela violência, você não diria que ela é culpada, né? É culpado quem cometeu a violência, mas aí se você vê quem está cometendo a violência com ela e for ver a infância, foi ver, e aí você vai remontando, né? Por que não justifica? Eu estou falando só um exemplo da violência, mas é qualquer outra miséria. Não justifica porque a gente não tem culpa do que nos acontece, mas a gente tem aí a responsabilidade de não passar o mal adiante. Mas é muito difícil que as pessoas não passem adiante os males que as cercaram durante a vida. Para isso precisamos de auxílio divino. Então, esse mal, o mal da humanidade, de qualquer ser humano, ele vai remontando até Adão e Eva. Então, olha só, essa relação, ela tem um motivo, né? Assim como a nossa ruína foi causada, né, como eu disse, por um homem e uma mulher, por causa disso, Deus predestinou um homem e uma mulher para a nossa salvação. A perdição veio por um homem e uma mulher, e a salvação também. Então, perceba, na tentação, quer dizer, na queda da humanidade, houve a presença de um anjo, né, que era Lúcifer, houve a presença da mulher e houve a presença do homem, né? E por ocasião, né, por consequência disso, o homem perdeu o seu gênero, né, de humano, de imagem e semelhança de Deus. Ele passou a ser apenas a imagem de Deus, a semelhança ele perdeu. E aí, na reparação, ou seja, na salvação, na redenção, você vai ver essa mesma tríade. Um anjo, né, Gabriel, anunciando a Nossa Senhora, a mulher, Nossa Senhora, e o homem, que é Jesus. Por isso a gente fala que Nossa Senhora, Maria, é a nova Eva e Jesus o novo Adão. É isso. Então, assim, onde Eva desobedeceu, Maria obedeceu. É isso. Onde Adão traiu o desígnio de Deus, Jesus foi fiel até a morte, né? Morte de cruz. Então, assim, Eva, quer dizer, Maria, ela tem o mesmo lugar na ordem da salvação que Eva teve na ordem da perdição. Então, Nossa Senhora, podemos dizer matematicamente que Nossa Senhora está para a salvação, assim como Eva está para a perdição, né? Então, como a nossa primeira mãe Eva nos gerou para a morte, Maria nos gera para a vida. Então, assim, podemos dizer que Maria, ela foi colocada como uma peça indispensável nesse jogo, nessa tríade. Então ela é indispensável, né, nesse equilíbrio cósmico, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente medita que Maria é uma mais nova e mais feliz Eva, né? Seria tipo se Eva não tivesse contribuído para a nossa perdição. Nada de nenhuma mazela estaria acontecendo hoje, queridos. No segundo ponto, na ordem da graça, ou seja,
no mundo sobrenatural, Nossa Senhora é nossa verdadeira mãe. Certo? Da mesma forma que você tem uma mãe material, abaixo, essa mãe material, ela tem ali um direito, vamos dizer assim, de tutela. Né? Ela não é só verdadeira mãe, ela está com você. Deus confiou, né, você para essa mãe cuidar por um tempo. Certo? A verdadeira mãe, na ordem da graça, é Maria. Percebe? Então, assim, e se Nossa Senhora gerou Jesus, que é a cabeça do corpo místico, é claro que da mesma mãe precisa ser gerado o resto dos membros, né? Que é você, que sou eu. Ou por um acaso você vê uma mãe gerando uma parte do menino e outra mãe gerando a outra parte. Isso não existe. Então, se Jesus foi gerado por Maria, todo cristão deve também ser gerado por Maria. E isso sai da ordem do deveria para a ordem do precisa ser, do tem que ser, do é assim, quando a gente fala de consagrados, quando a gente fala de santificados, quando a gente fala de predestinados. Então, assim, se Eva, né, teve ali de maneira ilícita, né, ela gerou filhos pecadores, amarrando as pontas do que eu estou falando, Nossa Senhora, né, de maneira santa, ela vai gerar, né, filhos santos, santificados. Então, assim, mesmo que seja impossível que a concepção sem a transmissão, né, do pecado original, né, isso se dá por causa de Eva, também é impossível, né, a aplicação, presta atenção, é impossível a aplicação dos méritos de Jesus sem a mediação de Nossa Senhora. Isso tem tudo a ver com tudo isso tem a ver com o nascimento, com a concepção. Então, assim, nós somos gerados por nossa mãe terrena, vamos dizer assim, nossa mãe emprestada, nossa mãe de aluguel, num grosso modo. Ela nos gera com a herança de Eva. Ela nos gera para a morte. A nossa mãe terrena, ela nos gera para a morte. A gente nasce e já começa a morrer. Não é isso? Ela nos gera para o pecado. E nos passa, é como se ela fosse doente. Sabe a mãe que tem uma doença transmissível e acaba passando para a criança? Então a mãe, ela nos gera com uma doença. E Nossa Senhora, através dessa consagração, ela nos gera novamente. Então ela nos gera para a santidade. Então, foi por Maria que Jesus veio a nós, e é por Maria que a gente volta para Ele, né, sem tirar nem pôr. E essa filiação, ela precisa de uma ordem divina. Essa filiação, ela precisa da ação direta divina. E onde aconteceu essa ação direta divina? Na cruz. Jesus ali consumou, né, a vontade do Pai, que era essa filiação mariana, quando ele entrega Nossa Senhora para ser nossa mãe. Ele nos torna irmãos dele, filhos de Maria também, e filhos de Deus, verdadeiramente em espírito e verdade. E já que somos filhos de Nossa Senhora, e a Nossa Senhora foi depositada, né, a profecia, né, a incumbência, o poder de Deus contra o demônio, né, ela é o general dos exércitos, né,
ela passa a ser também como mãe, aquela mãe protetora, ela passa a ser o nosso escudo contra o mal e contra Satanás. Então, a nossa vida espiritual em si, por natureza, né? Qual que é essa natureza? O pecado. Ela já encontra dificuldade, né? Ela já tropeça, e sobretudo com um empurrãozinho que o demônio dá. Então Nossa Senhora, como se opõe a Eva, né? Aqui ela vence, né, Satanás na mesma ordem que ele nos perde. Então, assim, da mesma forma que o demônio nos tenta, Nossa Senhora nos cerca. É isso. Só que ela precisa, né, senão não seria divino, da nossa autorização. Né? E mesmo assim, às vezes a gente dá autorização para ela, mas acaba agindo segundo o nosso escrúpulo, é isso? A gente acaba agindo segundo a nossa vontade, a gente acaba agindo sem... O certo é diariamente a gente, ao final do dia, a gente fazer um exame de consciência do que passou no dia, né? Porque, na verdade, nós deveríamos fazer isso na missa, né? Mas a gente não vai à missa todos os dias. Quiçá fôssemos, mas não vamos. Mas ao final do dia, deveríamos fazer esse exame hoje e nos perguntar: hoje eu fui imagem de Cristo? Hoje eu fui ponte para a evangelização? Eu fui ponte para alguém chegue a Cristo através de mim? Ou será que hoje eu fui o diabo na vida de alguém? Hoje, as pessoas que me cercam, elas se enriqueceram com o meu testemunho, com o exemplo de fé e retidão e confiança no Senhor? Ou eu fui motivo de queda? Ou eu fui motivo de desânimo? Acho que é a segunda ou terceira vez durante esses dias que eu vou partilhar o que aconteceu comigo. Eu estava muito atribulado, passando por algo terrível, e eu estava em uma ordem, em uma congregação, onde eu estava em missão. Eu era missionário, ainda sou, mas nessa época eu vivia exclusivamente para pregar e fazer atendimentos. E eu estava muito atribulado, né? Passando por uma provação muito grande. Um servo bateu no meu ombro e me disse assim: olha, você não é dono da sua cara. Quem está à sua volta é o dono da sua cara. Eu achei, na época, na minha humanidade, o fim da picada, ele ter me dito isso. Achei de uma falta de caridade, pequei ainda mais porque comecei a julgá-lo. E depois de alguns anos, eu refletindo, eu comecei a perceber que era verdade. Eu não fui humilde o suficiente para entender aquilo naquele momento, né? Como é? Porque eu estava pregando em várias missões. Imagina ali uma pessoa que entra e me vê com aquela cara. Poderia ser que aquela pessoa naquele momento até tivesse a sua fé abalada. É isso. Sobretudo nesse momento eu tinha grupos que eu liderava. Então
Aí você fala, mas a pessoa não pode depositar sua fé no outro. Você está certíssimo. Só que também a palavra fala que cada um tem um tempo. Tem um que está no momento de ingerir um alimento líquido, tem outro que já está no momento ali de ingerir um alimento sólido. Cada um tem um tempo. Então por aí uma pessoa que ainda não está com a fé madura, de repente, né, poderia se ver abalado, não é isso? Outra coisa, no que eu estou me deixando abater, eu estou colocando a mim em primeiro lugar e não ao outro. Por que é que eu estava abatido? Por algo que estava acontecendo comigo. Então, percebe, eu já estava errado em vários pontos. E eu só percebi muito tempo depois, mas se eu tivesse percebido esses pontos na hora, com certeza eu estaria melhor, porque eu passaria a olhar mais para o problema dos outros do que os meus, porque dos meus, Cristo se encarrega. Não é isso? Então, ao final do dia, a gente tem que fazer esse exame. Hoje eu fui pedra de tropeço. Como que estava a minha relação com o Senhor? Quando eu acordei de manhã, eu consagrei o meu dia para o Senhor. Quando você está em louvor, uma pessoa que cruze por você, ela te evangeliza. Você sente Deus naquela pessoa. Você sente Deus no sol que entra pela tua janela. Você fica em louvor. Os seus problemas continuam os mesmos. Nossa, eu vou me consagrar e meus problemas vão sumir. Não. O que vai acontecer é que você vai se consagrar e teus problemas vão continuar os mesmos. Só que teus problemas não vão ter mais poder sobre você. Isso dependendo da abertura de coração que você dê para o Espírito Santo. Se você for gigante no seu coração, como eu já falei 1000 vezes aqui, tem pouco espaço para o Senhor crescer. E aí você não vai produzir muitos frutos. Se é que vai produzir pouca mudança ou nenhuma. A gente vai continuar errando nos mesmos lugares. Mas para aquele que se aniquila, para aquele que encontra o verdadeiro sentido da humildade e deixa o Senhor agir, os problemas, você não perde mais a paz. E algumas coisas você vai perceber que não eram tão problemas assim. Como eu disse, eram apenas provações para te fazer evoluir. Cuidado para não repetir de ano. Então, consagrou o teu dia, já fica em louvor. Você começou o teu dia com o Senhor, começa a reparar, faz aquela brincadeira, ó, Senhor, onde que você está se escondendo que eu vou te achar? Você vai ver o dia inteiro ali em tudo, o Senhor te cercando de privilégios, te cercando de ensinamentos, vindo ao seu socorro com muita rapidez quando você precisa. E aí ao final do dia, você tem que fazer esse exame. Quem eu tenho sido? Eu hoje vivi ou hoje eu pratiquei a minha morte diária? Quando eu acordei hoje, eu falei, hoje eu serei morto para o mundo e ressuscitado em Cristo. Queridos, qual que é a porta de salvação para a gente? Não é a cruz? Não é através da cruz que vem a nossa salvação? Eu posso te perguntar então, por que cargas d'água você está reclamando da sua cruz? Porque se é pela cruz que você vai ser salvo. Quando você percebe no Evangelho as pessoas que vão a Cristo, qual que é a frase? Tome a tua cruz e me siga. Quando foi que Jesus disse que vai ser fácil? Ele fala que
a promessa dele, ó, eu vou estar ao seu lado todos os dias da sua vida. Então por que o desespero? Não é isso? Então ao final do dia é fazer, olha, eu tomei posse da palavra de Deus, eu estive em concordância. Quando você toma posse da palavra de Deus, é tanta coisa boa. O Evangelho é a boa nova. É tanta coisa boa que você não tem nem como se desesperar. Se você está desesperado, você está olhando para o lado errado, simplesmente. Ou você está interpretando errado algo que está na tua vida. Quanta reclamação tinha no deserto, no Êxodo, quando o Senhor... Perceba, irmãos, o Senhor tirou o povo do cativeiro, assim como Ele te tirou. Está te tirando do cativeiro, está te mostrando que você estava escravizado pelo mundo, não é isso? Mandou um servo lá. O servo abriu as águas. Essa consagração, ela é um divisor de águas na sua vida. Entende? E você vai passar a pé enxuto. E quem estiver atrás de você, quem estiver contra, o mar vai fechar e essas pessoas vão se afogar. Porque ninguém resiste ao Senhor, ninguém como o Senhor. Não tem ninguém que te resista, irmão, se você está em Cristo. E então o povo começou a andar para a terra prometida. E dali a pouco o povo já começou a pecar, o povo já começou a reclamar. Você acredita que aquele povo, os hebreus que estavam ali fugindo do Egito, eles estavam com saudade do cativeiro, porque eles estavam reclamando do maná, que era o pão que caía do céu, que o Senhor mandava todos os dias. Reclamando. E aí a gente fala, nossa, esse povo foi tão duro de coração, tão cabeça dura. Imagina um povo que viu um mar se abrindo, irmãos. Imagina isso. Agora imagina você vendo um mar abrindo na sua frente. Onde que você vai duvidar? Você fala assim, nossa, mas se eu vejo uma coisa dessa, se eu presencio as 10 pragas do Egito, Deus indo lá me resgatar do cativeiro, abrindo um mar para eu fugir, aonde que eu vou duvidar desse Deus? Mas a gente é igualzinho a eles. E eles eram tão cabeça dura que andaram em círculo 40 anos porque eles não estavam prontos para adentrar a terra prometida. Moisés nem viu a terra prometida, ele morreu antes. E aí a gente fala, nossa, mas que povo besta, né? A gente, irmão, é igualzinho. Deus faz milagre na nossa vida o tempo inteiro. Ele vai lá, nos resgata e a gente está lá reclamando, com saudade do cativeiro. Ai, que saudade das coisas que eu tinha no mundo. Isso acontece com a gente na caminhada. Reclama. Então, queridos, ao final do dia, sempre fazer esse exame de consciência. Quem eu tenho sido? Hoje. Só por hoje. Como a gente é viciado no pecado, é por hoje não. Por hoje eu não vou ser ingrato. Hoje eu vou fazer um exercício de eu vou olhar quais as bênçãos do Senhor na minha vida. E vou ser grato por elas. Todas elas. Você vai ver que vai terminar um dia, você não vai dar conta de ser grato por tudo. Entende? Então, vamos analisar aqui o Evangelho. Como eu dizia, só para a gente encerrar esse tópico, Deus, ele vence as nossas limitações na medida que a gente se abre à ação dele. Entende? Então, é preciso que a gente sempre esteja nos policiando, certo? Então, olha que fantástico esse Evangelho. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias. Eu já expliquei isso antes, que é pela ocasião da anunciação de Maria. O anjo revela que a prima dela, Isabel, esposa do Zacarias, Zacarias era um profeta do Senhor. Né? E aí ela se pôs, né, a viajar. Gente, imagina, Maria estava grávida, ela ficou 3 meses, né? Então ela voltou lá por volta entre o 3º e o 4º mês. A viagem era feita andando, dias de viagem,
quando muito, em cima de um burrinho. Então, era complicado. De viajar de ônibus é cansativo. Você pensa, nossa, passei 2 dias viajando de ônibus, você já chega moído. Nossa Senhora se pôs grávida para ir servir. Ela foi trabalhar na casa de Isabel, porque Isabel era idosa. E a gente sabe que não é fácil estar grávida, né, e ter uma criança. Então ela foi lá servir, ficar servindo. Olha que humildade. E aconteceu que apenas Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança exultou em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui, ó. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu já falava lá atrás que 2 coisas. Perceba que ela estava, né, gestante ali, né? Essa gestação, ela estava aqui no tempo que hoje os pró-abortistas dizem que ainda não é vida, tá? Perceba isso daí. É vida sim, irmãos. É assassinato, aborto é assassinato. Então, e bradou em outra coisa que eu quero que você perceba, e ficou cheio do Espírito Santo. O que acontece quando a gente está cheio do Espírito Santo? Nós nos santificamos, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quer dizer que a gente está vazio de si mesmo. Se a gente está cheio do Espírito Santo, já não é mais a gente falando. Se a gente está cheio do Espírito Santo, não é nossas palavras mais na nossa boca, não é a nossa sapiência nas nossas ações. Perceba. E bradou em alta voz dizendo, quer dizer, ela ficou tão cheia do Espírito Santo que ela já não podia mais apenas falar. Bendita és tu entre as mulheres. Se ela estava cheia do Espírito Santo, irmão, de quem eram essas palavras? Era do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo, através de Isabel, falou de Nossa Senhora. E tem gente por aí achando que falando mal de Maria. Se o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo falou dela aqui. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha que bonito. Então, quem somos nós para não reconhecer Nossa Senhora, irmãos? E aí continua. E de onde me vem a mim esta ventura, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Perceba que toda saudação de Isabel foi para Nossa Senhora. E aí Isabel explica aqui, ó, por que eu estou falando isso? Ela fala, porque assim que os meus ouvidos chegaram, que aos meus ouvidos chegaram as palavras da tua saudação, da saudação de Maria, o menino exultou no meu ventre. Olha só. E bem-aventurada tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor que te foram ditas. Então disse Maria. Perceba toda a saudação que o Espírito Santo fez através de Isabel para Maria. E o que Maria fez? Imediatamente ela fez o que ela faz com toda oração tua. Ela fez o que ela faz com a tua vida, ela fez o que ela faz com a tua alma, ela fez o que ela faz com a tua família, com as tuas causas, com os teus sonhos. Ela endereça tudo para o Senhor e ela não fica com nada para ela. Olha só. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, ela não está repreendendo Isabel, mas ela está falando no Espírito do Santo que está em Isabel, que ela está me engrandecendo, mas a minha alma engrandece ao Senhor. Ela não fica para ela. E ela profere a oração mais linda, que é o Magnificar. Essa aqui é a oração do Magnificar. A oração magnífica. Olha só. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Qual que é a alegria de Maria? É Deus. Onde que ele se alegra? Em Deus. Não se alegrou no meu esposo, não se alegrou não se alegrou na bênção que Deus me deu, mas se alegrou em Deus.
porque olhou, olha só a humildade dela. A única mulher que em 4.000 anos foi digna de receber o Cristo. A única mulher que se achou sem pecado diante da humanidade e diante de Deus. A única mulher que se achou cheia de graça. Olha o que ela fala dela mesma. Porque olhou que Deus olhou a baixeza de sua serva. E por isso, de hoje em diante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada. E eu declaro, eu sou a geração que chamo Nossa Senhora de bem-aventurada, porque eu sou a geração da profecia. Você é a geração da profecia. Você é a geração da profecia que vai pisar a cabeça da serpente, porque você é geração de Nossa Senhora, porque você a reconhece como bem-aventurada. Só que ela fala por que isso vai acontecer, por que ela vai ser proclamada. Olha só, por isso, né? Porque olhou a baixeza de sua serva. É por isso, é por causa da relação dela com Deus que ela é elevada. Ela não está falando do mérito dela mais, ela está falando da relação dela com Deus. Ela é bem-aventurada por causa de Deus, não por causa dela. Olha que perfeita. Porque em mim fez grandes coisas aquele que é poderoso. Ela continuou glorificando a Deus, reconhecendo que Deus é o tudo e ela é o nada, e cujo nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O que é misericórdia? É sofrer com. Deus sofre com a tua miséria, com a tua lágrima, porque sobretudo Ele entende o porquê que você é assim. Só que você precisa tomar uma decisão de não ser mais assim. Deus, ela continua falando, manifestou o poder do seu braço, dissipou os que se orgulhavam nos pensamentos do seu coração. Ou seja, quem são esses aqui? Ele dissipou os soberbos. Ele exaltou quem? Uma pobrezinha. Quem que era Maria? Uma esquecidinha ali, escondida. Então ele dispersou-lhe os poderosos, os soberbos, aquele que se exalta, ele vai ser dispersado pelo Senhor. Dissipou os que se orgulhavam, depôs do trono os poderosos. Eu sempre falo, não trema diante do homem, não importa o cargo que tal pessoa exerça, isso não é nada. Não importa o que a pessoa tem, não importa os recursos que a pessoa tenha, isso, o tudo do mundo é nada diante de Deus. A gente só tem alguma coisa se aquela coisa que foi nos dada por Deus, a gente reconhece que foi dada por Deus, senão nós somos pobres demais. Depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a posteridade para sempre. Queridos, aqui eu vou contextualizar vocês. Abraão e sua esposa Sara. Sara era estéril. Quando eles eram, e Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E então, Sara engravidou, já idosa. E dessa descendência é que vem posteriormente, ele fala que nossos pais, Abraão e posteridade para sempre. E ele falou de Israel, seu servo. Então eu vou falar um pouco do Israel também, porque Israel, ele meio que a relação de Israel antecede a nossa relação com Nossa Senhora, certo? Israel, ele não se chamava Israel. É muito comum
quando o Senhor faz uma obra no Antigo Testamento, principalmente quando ele faz uma obra, e no Novo Testamento também, porque Jesus faz isso com Pedro, né? Faz isso com Paulo. Paulo se chamava Saulo e vira Paulo, não é isso? Pedro se chamava Simão e virou Pedro. Então, quando Jesus faz uma obra, essa pessoa renasce, às vezes muda até de nome. Israel não se chamava Israel. Israel se chamava Jacó. Jacó significa o enganador, o esperto, uma coisa, quase uma conotação negativa. Porque quando Jacó nasceu, ele tinha um irmão gêmeo. Ele nasceu junto com seu irmão Esaú. Esaú se chama o peludo. Ele já era peludo desde que nasceu, por isso o nome dele é Esaú, ou peludo. Mas quando tiraram do ventre de Rebeca, da mãe de Jacó, tiraram lá o Esaú, quem veio agarrado no calcanhar? O Jacó. E como eu já contextualizei vocês, essa coisa do estar agarrado no calcanhar é extremamente mal vista para o povo antigo. E aí colocaram o nome dele de Jacó. Jacó, como eu disse, Jacó e Esaú, eles eram filhos de um patriarca, que tinha com ele a bênção do Senhor, um servo do Senhor. E ele já estava muito velho, muito idoso. Mas falando um pouco da relação desses filhos com os pais, Esaú ele era mais achegado ao pai. Esaú era caçador, muito forte e tudo mais. Já o Jacó, ele era achegado com a mãe dele. Enquanto Esaú estava fora, Jacó sempre estava ajudando a mãe dele, do lado da mãe dele, ali, ajudando na cozinha e tal. Tanto que Jacó se transforma num cozinheiro, um exímio cozinheiro. Chega um momento, depois de uma caçada, que Esaú está com tanta fome, né, que ele chega e pede: meu irmão, me prepara um prato. E aí o Jacó fala: eu preparo, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Irmãos, o que é direito de primogenitura? Isso é muito importante. Isso é muito importante, que é o direito do primogênito, né, de herdar o quinhão, a bênção do patriarca, do pai, de herdar a cabeça da família, né? O patriarcado era direito do primogênito. E então Jacó, o que me serve ali essa herança, esse direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome, se eu morrer de fome não vai adiantar de nada. E olha só, Esaú troca toda a herança, o direito de primogenitura dele com Jacó, por causa de um prato. E Jacó prepara um prato de lentilhas, por causa de um prato de lentilha. E aí você fala: mas esse Esaú é tonto demais. Como é que o cara vai trocar a primogenitura dele por um prato de lentilha? Pior, irmãos, é você que troca o oceano de graças do Senhor por uma gota fétida, uma gota maculada do diabo, do mundo, do que o mundo te oferece. Fica aí chorando por causa e desesperado por causa das gotas para matar a tua sede, as gotas que o mundo oferece. Seja lá qual é essa gotinha que você, seja mulher, seja emprego, seja dinheiro, seja qual que é essa gota que você anda desesperado trocando o oceano de graça que Deus tem para você, e pior ainda, trocando a vida eterna por uma vida medíocre aqui nesse mundo. Então, pensando bem, o Esaú não era tão tonto assim não. Você é mais tonto que ele. E trocou. Chegou um momento, já cego, o pai dele cego, muito idoso, profeta, ele falou: eu vou passar, porque a progenitura já era do Jacó, eu vou passar, porque ele tinha nele a bênção do Senhor com ele. E ele falou: eu vou passar a bênção do Senhor para você, Esaú. Mas antes você vai, é o último pedido meu, você vai preparar uma caça, você vai caçar e preparar um banquete para mim. Eu vou comer, e assim que eu comer, eu vou te abençoar e passar a bênção do Senhor para você.
e Esaú sai. Então o caminho era esse, né? Um caminho mais ali tortuoso, vamos dizer assim. Não tortuoso, mas mais custoso, né? Mas porque Jacó era apegado com sua mãe, e aí eu falo a importância de você ser apegado com Maria, olha só. O que a mãe de Jacó, Rebeca, chega para Jacó e fala: Jacó, vai pegar 2 novilhos ali que eu vou preparar antes do Esaú chegar. Ela arranca a pele do novilho, reveste o corpo do Jacó desse novilho, prepara ali o prato e manda o Jacó ir lá entregar para o pai. E o pai desconfia: ué, mas a voz está diferente, deixa eu sentir o cheiro. E era o cheiro, aquele cheiro forte de caça. Deixa eu pegar, porque Esaú era muito peludo. Quando ele pegou e sentiu o pelo ali da ovelha que Rebeca, que a mãe de Jacó tinha, ele confunde. E aí ele passa a bênção do Senhor, ele passa para o Jacó. Olha só a intercessão da mãe. Como a gente tem que ser apegado com a mãe. Quando Esaú chega e descobre que a bênção foi passada para o Jacó, ele jura Jacó de morte. E Jacó foge. Jacó foge e passa lá 10 anos, ele se apaixona, passa 10 anos, 7 ou 10 anos trabalhando, né, para poder comprar o dote da menina que ele era apaixonado. O pai dessa menina engana o Jacó e casa o Jacó com outra que não era a que ele queria. Ele passa mais 7, 10 anos trabalhando para poder ficar finalmente com a que ele queria. E Jacó prospera e prospera. Chega um momento já no final da vida de Jacó já meio velho. E aí Jacó fala: cara, eu preciso do perdão do meu irmão. E ele volta. Só que Jacó, que não é bobo nem nada, ele pega toda a riqueza dele, fraciona e vai mandando comitivas na frente, né? Como se quem eu vou entregando esses presentes, esses tesouros, né, para ir dissuadindo o coração do meu irmão. Meu irmão é militar, ele tem o negócio militar, ele vai me matar quando ele chegar lá. E vai até que chega um momento que ele não tem mais nada. Ele já mandou tudo, já entregou tudo. A última coisa que ele entrega, antes de chegar no acampamento de Esaú, ele entrega a família, manda a família toda aí. E aí ele fica na tenda dele, e tem um rio, né, um córregozinho, e lá no outro lado está o acampamento de Esaú. E ele vai e passa aquela noite, e no outro dia ele iria até Esaú. Ele nem sabia, né? Poderia ser que Esaú matasse ele. E naquele momento, o anjo do Senhor, né, entra na tenda dele. O Senhor entra na tenda dele. E ele se agarra, quando ele percebe quem que está ali, ele se agarra e fala: não, você não sai daqui, o meu Senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Olha que audácia. Queridos, às vezes a gente precisa ter enfrentamento diante das coisas. Deus não te quer ali um moleirão, não. Ele quer o teu enfrentamento, que você agarre nele: Senhor, eu não aceito enquanto me abençoa. Eu vou ficar aqui nessa oração aqui, ó, perseverando enquanto o Senhor não me abençoar. E aí o anjo do Senhor falou: Jacó, me larga. Avisou: me larga. E aí o anjo toca na bacia de Jacó e desloca a bacia de Jacó. Agora pensa você bate o teu mindinho na quina, você já vê a estrela. Agora nem com a bacia deslocada Jacó larga de Deus. Não vai sair daqui. E a palavra fala que ele lutou pela noite inteira com Deus. Quando Deus vê que a perseverança dele, ele fala. Agora, ele abençoa Jacó e fala: o seu nome agora é Israel. E da tua descendência, da descendência de Israel, vai vir, né, o
Cristo, vai vir o Cordeiro, vai vir Cristo, Jesus, ele é descendente de Israel. Olha só que bênção. Então, queridos, às vezes nesse enfrentamento com Deus, a gente tem as nossas cicatrizes que o Senhor infligiu na gente. E é preciso que tenha um dia, ou mais, se preciso for, que você largue a tua máscara, sente com Deus e fale: Senhor, você me feriu. Glória a Deus, mas doeu. Você permitiu e aquilo está doendo dentro de mim. E se preciso for, enfrenta. Se eu não gostei, quem sou eu? Mesmo assim, eu tenho que ser sincero. Muitos de nós, irmãos, vamos entrar no reino dos céus mancando. Como assim mancando? Continuando. Jacó, depois, cruzou o mar, cruzou o rio. Tem uma conotação muito forte você cruzar as águas. É um negócio de purificação, de renovação. Então ele cruzou, é muito simbólico isso. Quando ele chegou lá, Esaú, ele imaginando que Esaú ia matá-lo, Esaú fala: meu irmão, eu já tinha te perdoado há muito tempo. Irmãos, qual que é a graça que Jacó tanto queria? Ele queria o perdão do irmão. Essa graça já tinha chegado a ele, mas ele não sabia. Sabe o que estava faltando para ele? O enfrentamento, a noite escura. Estava faltando ferida. Estava faltando ele chegar mancando. Estava faltando o enfrentamento com o Senhor. Às vezes você já está... A graça que você tanto quer já chegou. E você não sabe, só está faltando, irmão, o teu enfrentamento. O teu basta diante da situação. O teu basta diante do teu mundano. O teu você se agarrar a Deus, custe o que custar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja ferido, você não largar de Deus. Até que Deus te abençoe e mude o seu nome, que Ele mude a tua história. Que você possa perdoar a tua história, que você possa ser criatura nova. Eis que faço nova todas as coisas. Às vezes, para você alcançar a graça que você tanto quer, só está faltando você passar pela noite escura. E quantos que estão na tenda com o Senhor na noite escura dão para trás, sai da tenda e volta? Irmão, garra no Senhor, com força. Não importa o que está lá fora, enquanto Ele não trocar o teu nome, não larga do Senhor. Amém? Para a gente encerrar, eu vou ler na íntegra um trecho do Montfort, da leitura do tratado, número 144. Nossa Senhora, que é uma mãe de doçura e de misericórdia, e que nunca se deixa vencer em amor e em liberdade, vendo uma pessoa dar-se a ela inteiramente para honrá-la e servi-la, que é o que você está fazendo com tanta beleza. Quando Nossa Senhora vê, despojando-se de tudo que tem de mais caro para adorná-la, e aí eu mais uma vez eu ressalto, quando Nossa Senhora vê você se despojando, se despoja. Se você não der conta de se despojar, fala para o Senhor: Senhor, leva, eu permito, leva, mesmo eu estando apegado, mas leva. Tira de mim o que não vier de ti, Senhor. Tenha coragem. Nossa Senhora dá-se também inteiramente, não é parte não, queridos, inteiramente e de um modo inefável àquele que tudo lhe deu. Qual tesouro, quem é no mundo que pode falar que é mais rico que você? Você tem o tesouro de Deus. Olha o que Nossa Senhora promete: falo submergir-se ao abismo de suas graças, orna-o, ela nos faz submergir do abismo de graça, ou seja, não tem fundo as graças dela, não tem fim. Ela nos orna com seus merecimentos. Qual é o tamanho do merecimento de Nossa Senhora? É infinito. E ela nos orna,
nos enfeita com os merecimentos dela. Imagina o que não vê o Espírito Santo ao encontrar uma alma mariana. Protege-o com seu poder, poder de Deus, o poder que não falha. Ela nos protege com o poder dela. Quem que pode contra você, irmão? Para de se acovardar diante da vida. É o diabo que tem que ter medo de você, não é você medo do diabo, não. Ilumina-o com sua luz, abrasa-o no seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza. Constitui-se sua calção, seu suplemento e seu tudo para com Jesus. Finalmente, como essa pessoa é toda consagrada a Maria, Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que de si próprio diz São João Evangelista, que tomou a Virgem Santíssima por sua proteção e herança. Ele fala: é o que produz na alma que se conserva fiel um profundo desprezo, uma grande desconfiança e um santo ódio de si mesmo, e uma plena confiança e um perfeito abandono à Santíssima Virgem. Ou seja, você começa a desprezar você desconfia de tudo, dos seus pensamentos, das pessoas, você só confia em Deus. Você tem ódio de si mesmo. Você sabe que se tirar Deus de você só sobra miséria. Não confia mais no princípio, em suas próprias disposições e intenções, seus merecimentos, em boas obras, porque tendo feito de tudo isso um perfeito sacrifício a Jesus Cristo, por meio dessa mãe de bondade, só possui agora um tesouro em que estão todos os seus bens, e que não lhe está mais incorporado, e esse tesouro é Maria Santíssima. E isto faz que se aproxime de nosso Senhor Jesus Cristo sem temor servil ou escrupuloso, e o invoque com muita confiança, e assim partilhe os sentimentos do devoto e sábio Padre Nuperto, o qual, fazendo alusão à vitória de Jacó, que eu contei sobre o anjo que eu acabei de contar, dirige à Santíssima Virgem estas belíssimas palavras: ó Maria, minha princesa e Mãe Imaculada de um Deus homem, Jesus Cristo, desejo lutar com este homem que é o Verbo divino, não com os meus, mas com os vossos merecimentos. Que você na noite escura lute contra Deus com os merecimentos de Maria, e Deus vai te honrar. Irmãos, quando eu falo lute contra Deus, vocês entendem o que é que eu estou falando, né? Pelo amor de Deus. Não estou falando que você vai resistir a Deus. Eu estou falando pelo contrário. Você vai lutar com Deus, é para se agarrar em Deus. Percebe? Então, queridos, toma posse disso. O que a tua graça já chegou. Passa pela noite escura, que nunca perde os que esperam no Senhor. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.